voz sagrada já está no ar. Vem Jesus abrir o meu coração. A voz sagrada já está no ar. Vem Jesus abrir o meu coração. O meu coração. O meu coração. É com grande alegria que vos anunciamos o novo canal, a Voz Sagrada. O propósito é levar, espalhar a palavra de Deus de uma forma tranquila e saudável a toda a comunidade cristã. Temos entrevista com pastores, líderes de igreja, músicos e ainda teremos testemunhos que impactam a vida cristã. Venha fazer parte dessa grande família, não perca nada. Estamos em todas as plataformas digitais. Portal A Voz Sagrada, siga-nos e não perderás, e não poderá perder nada. Em cada detalhe que poderá passar, você será sempre o nosso primeiro ouvinte. Venha fazer parte dessa grande família. Obrigado, obrigado. E shalom a todos, Voz Sagrada, Portal, Gospel. A voz sagrada já está no ar. Vem Jesus abrir o meu coração. O meu coração. Shalom, shalom a todos e que o Senhor abençoe cada um de vocês de uma forma particular. Ora bem, estamos aqui na igreja Tabernáculo A Palavra Original, Reverendo Pastor Cosme Braz, e justamente estamos aqui para conversarmos um pouquinho com este ancião que tem uma vasta história da mensagem, e justamente vamos ouvir na sua pessoa como ele começou o seu ministério e como é que o Pastor Cosme entrou em caminho com a Palavra de Deus desde 91 até justamente 2026. Mas antes de mais, gostaríamos de saudar o Pastor Cosme. Shalom, pastor. Shalom, shalom, povo de Deus, amantes da verdade. Deus abençoe cada um de vocês de maneira particular, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, antes de mais, estamos num mês em que é um mês muito significativo para si, para sua família e para a igreja. E normalmente vamos começar assim, vamos primeiro falar do aniversário do pastor, dia 14 de julho de 1957. Então, pastor, vamos começar primeiro em falar desta data tão esperançosa e tão especial para si. Como é que tens essa data em memória? É uma data, sim, é uma data como qualquer homem que vem sobre a terra. Existem datas e eventos na vida de cada um de nós que nunca serão esquecidos. Entre as datas é o dia do nascimento, que é para uns e os outros motivos de festejos e aniversários e coisas assim. Foi há 69 anos, isto é, no dia 14 de julho de 1957, que dois gêmeos vieram
a existir sobre esta terra que Deus nos deu de uma maneira particular. Resumidamente, direi o seguinte: primeiro, agradeço ao meu Deus, embora em momentos e circunstâncias que não me permitem festejar, porque o outro está doente fora do país, porque habitualmente, desde o nosso nascimento, esta data sempre festejamos juntos. Mas esse elemento que é muito capital para mim, para minha família, está ausente. Por isso, tomei decisão de não festejar. Mas é uma data, aniversário, nós, os dois gêmeos, Cosme e Damião. Esta data, conforme os nossos pais nos contaram, e que muitos ainda são testemunhas vivas desta data, sucedeu algo de muito particular no dia do nosso nascimento. Os nossos pais, durante todo o tempo da sua vida sobre a terra, foram sempre categóricos em nos afirmar que nascemos numa data particular. Nesta data, há uma estrela que brilhou no céu, à vista de todos, e nós, os que acreditamos na Bíblia e nos sinais dos tempos, sabemos que não somente o Cosme e Damião, mas todo filho de Deus que nasce aqui na terra, nasce sob um sinal celeste. A estrela brilhou à vista de todos e de muitos, e uma explosão se fez sentir na área, na região. Curiosamente, também não era tempo de guerra e não era tempo de chuvas para que houvesse trovões ou relâmpagos ou algo de particular. E desde então, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa velhice foram marcados sempre por sinais que nos indicavam alguma coisa vinda de Deus. Esta data, realmente, como acabo de afirmar, é uma data muito particular para Cosme e Damião. Sobretudo, como missionários que somos, enviados por Deus. A nossa vida, como qualquer homem, o ser humano, conheceu fases à medida que crescíamos. Na infância, na adolescência, na juventude e na velhice. Na infância, nossos pais diziam, desde que nascemos numa família modesta, pobre, mas modesta, os nossos pais conheceram, eles chamam sempre de sorte, mas eu digo que uma bênção, porque repara a particularidade,
Dos 12 irmãos que nascemos, só sobramos nós os dois, Cosme e Damião. Dos 12, os que nós conhecíamos, todos éramos 5. 4 rapazes e uma rapariga. Mas na curiosidade da vida, na infância, os outros 3 nos deixaram muito cedo e viemos crescendo somente nós os 2. Até na idade dos 69 anos, que dentro de 4 dias vamos completar. Na juventude também é a mesma coisa. Na juventude ou na adolescência, nós éramos muito mexidos, como dizemos. Viemos conhecer as agruras da vida de uma família pobre, nas aldeias onde nascemos, em que o que mais nos marcou durante o nosso crescimento de adolescentes para a juventude é que fomos muito amados na família. Fomos muito amados na família e foi no tempo colonial, muito cedo, entre aspas, os brancos nos apreciaram, porque éramos muito inteligentes nas escolas e sempre ocupávamos os 5 primeiros lugares. Até logo aos 12 anos deveríamos ser levados para Portugal, e que não agradou a nossa família e ficamos. Entramos nas escolas, viemos estudando com os outros e Deus também, que é o dono da vida, não ficou a nós atrás. Cada um de nós seguiu o seu caminho de preferência na vida. Eu decidi ser padre. E muito cedo entrei nos seminários e fui educado e formado no maior rigor dos seminários da altura. Não sucedeu mais o que eu desejava de ser padre. Não me faltava inteligência, mas o destino ditou de outra maneira. Por questões pura e simplesmente doutrinais, fui despedido do seminário. Não entendia o que se passava, mas desde que estou no ministério divino há quase 40 anos, vim entender o porquê. E não me admiro que nestes momentos estou a servir o Senhor, porque este era um desejo profundo que estava dentro do meu coração, que eu não sabia como exprimir na altura, diferentemente daquilo que eu vejo nos dias de hoje. Eu desejava ser alguém com uma formação acadêmica, uma formação superior, tal como dizia há pouco, não me faltou a capacidade intelectual. Mas como os da minha geração sabem, poucas pessoas conseguiram, naqueles momentos, subir patamares nos ensinos
como nos dias de hoje que temos engenheiros, médicos, etc, etc. Um nível superior naquela altura tinha que se deixar primeiro a nossa terra natal, que é Cabinda, para ir ou em Luanda ou na Europa. O que não sucedeu para nós outros e por aí paramos. Então, na juventude também marcou uma fase na nossa vida caracterizada pelos conflitos da guerra. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Então, contra a nossa própria vontade, fomos obrigados a nos refugiarmos para o estrangeiro, isto é, no Congo, Zaire naquela altura, até na maioridade. E no Congo, nos anos 75, 75 até 91, quase 16 anos, viemos descobrir novos horizontes já lá no Congo. E esta coisa, posso dizer com toda humildade, Deus chamou-me para o Evangelho. Embora que nos dias de hoje falar do chamado de Deus está fora da moda, nós continuamos a acreditar que se no tempo passado Deus chamou homens para um serviço particular na vida divina, Deus também, como diz a Escritura, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus continua chamando os seus servos. E fazemos parte destes homens que podem dizer, sem qualquer exagero de linguagem, que Deus nos chamou e nos confiou o Evangelho. E cá estamos testemunhas deste chamado durante 40 anos. Como missionário, já na minha idade dos 30 anos, me lembro, foi no dia 15 de fevereiro de 1987, com toda a humildade e reconhecimento ao meu Deus, fui chamado para pregar o Evangelho. Evangelho bíblico, vivenciado por sinais sobrenaturais que marcaram a vida dos mesmos gêmeos Cosme e Damião. Curiosamente, muitas vezes esse elemento chocava e choca as pessoas. Uma possível dois irmãos chamados por Deus na mesma igreja, etc, etc. Mas eu acredito como Deus chamou Moisés, como Deus chamou Arão, como Deus chamou Miriam, Deus pode chamar em família. Pode, Ele é soberano. Os apóstolos, você vê, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, Judas, Tadeu. Portanto, houve irmãos biológicos que foram chamados por Deus. Portanto, Deus, na sua soberania, não tem limites naquilo que Ele deseja fazer. Então, os dois, depois de servirmos a Deus no Congo, Zaire, no dia 31 de julho de 1991, viemos como missionários para pregar o Evangelho na província de Cabinda,
não com o intuito de querer nos apoderar ou de nos apropriar de alguma igreja como sendo nossa, mas como missionários, tal como tínhamos servido no estrangeiro, viemos pregar o Evangelho. Não era algo de peculiar, não era a primeira vez, mas nas nossas agendas coincidiu os dois pudéssemos descer para a cabinda pregar o Evangelho. Ao virmos, constatamos uma igreja que o diabo dividiu e que se encontrava em dificuldades de missionação. E Deus nos utilizou de tal maneira que das cinzas pudesse renascer a igreja que hoje a província e o país admira. Não somente nesta cidade, fomos missionários em toda a província de Cabinda, onde temos missões nos 4 cantos da província, e não só. A nossa vivência missionária se expandiu, sobretudo, em todo o norte de Angola, inclusive a capital, que é Luanda. E não só, de uma maneira também indireta, os missionários que nasceram nesse dom que Deus nos deu estão em toda Angola e os outros estão no estrangeiro, sobretudo em Portugal, sobretudo nos Estados Unidos da América e na França ou Europa em geral. Haverá sempre alguém que vai testemunhar que eu recebi o Evangelho na boca desses humildes servos de Deus que são Cosme e Damião. Então, nos sentimos sobejamente agradecidos a Deus por Deus nos utilizar como seus instrumentos para que o Evangelho se repandisse, espalhasse nesses cantos todos. Então, este mês nós vamos celebrar 35 anos de missionários em Angola, particularmente na província de Cabinda. Por isso, nos sentimos agradecidos ao nosso Deus, por Deus nos ter utilizado como seus instrumentos de justiça nas suas próprias mãos. Ele sendo o oleiro, nós sendo os vasos. Não nos fizemos nós próprios de nossa vontade a alguma coisa, mas nas mãos do oleiro, sendo vasos de justiça, nos confeccionou a seu gosto. E fora, não nos servimos fora de medida, mas naquilo que Deus nos determinou, cá estamos, edificando o seu povo e a sua igreja. É mais ou menos o que eu posso vos dar em pequeno resumo, o historial da vida desses ilustres missionários, Cosme e Damião, gêmeos, nascidos de uma modesta família, nesta data inesquecível, que é o 14 de julho de 1957. Muito bem, pastor, temos uma perguntazita que é para poder nos responder depois de ter ouvido o seu discurso, da sua caminhada, do seu nascimento, do seu pastoral, do seu ministério. Como é que o pastor gostaria de ser lembrado se um dia o Senhor Jesus o chamar? Nós temos uma única referência
que talvez possa considerar memorial para responder à sua pergunta. As obras são a expressão da fé. Eu acredito, como muitos, que nesse século 20 e 21, Deus utilizou dois grandes homens que me restam como referência para o povo de Deus. Primeiro é William Branham e segundo é o Aldo Frank. E depois os 5 ministérios de Efésios 4. Então, as obras são a expressão da fé. Talvez gostaria que alguém pudesse dizer que não. Por aqui passou os servos de Deus, Cosme e Damião. Olha o que eles fizeram. Entre muitos missionários, nós, tanto direto como indiretamente, anunciamos o evangelho verdadeiro da Bíblia até nos cantos mais recuados desta província, onde nenhuma religião está. Essas contemporâneas, que só se limitam na cidade, nós fomos até onde as grandes religiões não estão. E em todo lado semeamos a boa semente, sem qualquer ódio, mas simplesmente com amor. E se nós um dia deixarmos a terra dos viventes, se lembrarão da nossa afeição que temos pelos homens, do nosso amor que temos pelos homens. Nunca dividimos alguém, amamos todos como filhos de um pai, mesmo pai e mesma mãe, de maneiras que nunca fomos nem tribalistas, nem regionalistas, nunca dividimos igreja de ninguém, antes, pelo contrário, fomos alvos de todos os ataques do diabo, só para destruir não somente a nossa reputação, mas destruir essa grandiosa obra que há 35 anos vem à existência num meio em que particularidades inimagináveis dificultaram até um certo modo espalharmos a boa nova do Evangelho. As minhas mãos são os únicos sinais que as pessoas podem recordar que por aqui passou um missionário, ou 2 missionários gêmeos, Cosme e Damião. Do resto, não tenho outra coisa pelas quais as pessoas devem se lembrar de mim, senão indicá-los todos à cruz de Cristo, onde tudo é possível. Pastor, na tua caminhada, se nós formos a ver, tens mais tempo em Cristo Jesus que antes no paganismo. O pastor se arrepende na vida inteira, sendo humano, tanto na vida paganismo como na vida cristã. Exatamente como tenho muitas vezes dito, que na minha vida dos 69 anos vivi mais cristão do que pagão. Viemos todos sobre a terra como pecadores, todos nós, é normal, porque nascemos do pecado. Todo aquele que nasce de pai e mãe nasceu do pecado. O único é só Jesus, que nasceu sem pecado. Então, eu tenho feito sempre esta observação, e antes de atingir esse nível
lutei muito para que a minha vida fosse mais no Evangelho do que fora do Evangelho. E isto sucedeu porque com 69 anos, que já tenho 39 anos foram mais para o Evangelho, 30 anos foram os anos qualquer pessoa humana viveu sem Cristo, onde sua cabeça guiava, enquanto que os 39 anos foi sempre Deus que me guiou. Ultimamente eu fiz também esta observação na igreja. Tive todas as possibilidades também de ser alguém, como se diz entre aspas, na vida, porque todos da minha geração, a maioria são engenheiros, advogados, juízes, médicos, professores universitários, padres, a maioria dos meus colegas. Mas Deus achou ditar os meus ensinos de uma outra maneira. Porque todas as vezes que eu quisesse também ser o que os outros são, havia sempre uma barreira à frente. Então, a particularidade desta maneira que eu vivi me apontava alguma coisa que eu devia fazer da parte de Deus. Repare que a uma das minhas viagens para Portugal, fui lá no norte, no Porto, pregar o Evangelho, e o pastor do Porto me disse: o irmão Cosme desejava muito vir para Portugal para jogar a bola. Mas Deus tinha outro propósito para você. Então, ao vires agora aqui em Portugal, já não vem como jogador, mas vem como missionário para o Evangelho. Quer dizer que a Bíblia também fala nisto nos Eclesiastes. Muitos são os propósitos do homem, mas o que prevalece é sempre a vontade de Deus. Então, fazendo referência à questão que me foi colocada, simplesmente posso dizer que não posso lamentar em nada. Em nada. São os homens que colocam as classes, as divisões na sociedade. Mas Deus fez os homens todos iguais. Mesmo que é camponês, mesmo que é doutor, mesmo que é engenheiro, diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Mas a divisão das classes vem dos homens. Alguém disse que Deus fez os homens fizeram escravos. Mas Deus não criou o homem para ser escravo de alguém, mas todos nós para dependermos de Deus. Por isso, nada tenho a lamentar, pelo contrário, o que eu posso lamentar, se que tenho que lamentar, é que o desejo que eu tinha na missão que Deus me confiou era de levar o Evangelho a todo ser humano, sobretudo na nossa província, no nosso país. Porque afinal de contas, os primeiros missionários que vieram espalhar o Evangelho passaram dificuldades que só nós que estamos nos últimos tempos a pregar o Evangelho podemos entender por que dificuldades eles passaram. Doenças, fomes, incompreensões, combates e muita coisa assim. Agora, quem vem servir Deus porque já tem uma igreja, uma catedral construída, já tem um carro ali, já tem um prédio ali, ele não entende. Você herdou. Agora, vai numa missão do nada.
na tua algibeira ou bolsa não tem sequer um pedaço de pão. E vai no nada e evangeliza aquele meio. E fazer com que os evangelizandos cresçam na estatura de homem perfeito, para de lá você receber pelo menos um pedaço de pão. Você vai ver e vai entender quão difícil é servir Deus. Mas o missionário que tem uma tabicha, almoço, merenda e jantar na mesa, não sabe de onde vieram os missionários. Não entende nada. Dormir numa cama onde não existe colchão. Dormir ao lado das serpentes. Isso nós já fizemos. E por isso entendemos que os primeiros missionários viveram momentos difíceis. Agora, esses que vieram no meio, tudo já feito, vive no ar-condicionado e tudo, esse não é missionário. Esse não é missionário. Esse é um funcionário religioso. Portanto, o meu lamento é este. Se pudesse colocar no coração de cada um dos meus irmãos esse evangelho original que restaura o homem, que transforma o homem, meu desejo era esse: dizer a todo homem que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e que Ele brevemente voltará. Esta é a minha maneira, seria a minha maior alegria. Mas lamento porque as dificuldades do missionário pouca gente entende. Pouca gente entende, mas a minha oração é que Deus pudesse fazer entender a cada um o que significa na realidade a vida missionária. Muito bom, estamos na nossa reta final. Estamos muito agradecidos ao pastor Cosme Braz por ter dispensado o seu tempo em responder algumas perguntas e que era mesmo necessário, porque estamos num mês significativo, mês de julho, é o mês do seu aniversário dos Gêmeos, é o mês também, e o pastor Cosme chegou em Cabinda para proclamar o Evangelho do modo de ser o pastor do seu comércio em Cabinda. Assim posso mais ou menos enquadrar. Pastor Cosme, a última pergunta que nós temos para ti: qual é o conselho final que tu dás para todo aquele que poderá ter acesso de ver este vídeo? Eu gostaria de fazer um pequeno recuo no que acabou de colocar-me como questões. E quando nós chegamos na cidade e província de Cabinda, em Angola, somos unânimes como missionários, Cosme e Damião, de vos dizer que a mensagem bíblica do último tempo a que somos responsáveis de anunciar não iniciou conosco na província de Cabinda. Já os primeiros missionários que cá estavam vieram, conheceram certas realidades desde os anos 80. Agora, Cosme e Damião afirmam com toda a certeza que se é necessário relatar a história da fundação da nossa igreja, isto é, da sã doutrina bíblica, o que aconteceu nos anos 80 em Cabinda, não seremos responsáveis de relatar tudo de uma forma detalhada. Seria salutar aos que vivenciaram esses períodos pudessem falar.
Mas, desde 1991, particularmente a partir do dia 31 de julho de 1991, até nos dias de hoje, permita que vos diga sem qualquer orgulho, mas com toda a certeza, falar da mensagem bíblica no último tempo e pelo seu enviado, William Marion Branham, em Cabinda, só Cosme e Damião podem vos falar toda a verdade. E se você quiser narrar a verdade dessa mensagem, se afastar Cosme e Damião, já será um testemunho adulterado. Permita que vos diga, porque o que nos entristece e nos choca é que nós que somos chamados a falar toda a verdade, tal qual ela é, as pessoas se dão ao luxo de mentir diante da sociedade. Mas mentir não deve ser característica de um missionário. Hoje já ninguém consegue descrever a história da mensagem com toda a verdade. Quase que tudo está sendo baseado em mentiras fabricadas. Mas, glória a Deus, em qualquer lugar onde vamos, Deus nunca faltou de uma verdadeira testemunha. Nós, Cosme e Damião, estamos habilitados em forma detalhada narrar o que Deus fez nesta cidade, nesta província, a partir desta data que nós entramos na província de Cabinda, com o Evangelho verdadeiro, sem falsidade, até nos dias de hoje. Esta é a primeira coisa que eu posso, como reparo, acrescentar no que acabei de falar. Nós já não estamos na medida de fazer com que as pessoas que não conhecem e nem vivenciaram a realidade da mensagem bíblica do último tempo em Cabinda, narrar coisas que não condizem com a verdade. E então, gostaríamos que nos suportassem. Nós somos amantes da verdade, gostamos de falar a verdade. A outra coisa, Cosme e Damião, é que se há missionários que Deus enviou em Angola, particularmente em Cabinda, então Cosme e Damião fazem parte deste círculo de missionários que vieram a Cabinda, não como mercadores, não como traficantes, mas unicamente enviados para pregar o Evangelho. Agora, permita que diga também isto, quando as pessoas vêm em Angola, porque sabem que se eu fabricar a minha igreja, vou ter dízimos, vou ter ofertas. Se os dízimos desta igreja caíssem todos no meu bolso, eu já teria prédios em Cabinda. Mas Deus é minha testemunha. O dízimo que Deus sempre colocou na nossa mão serviu para edificar as missões desde o interior até aqui. Graças a Deus, nos sacrificamos, mesmo os nossos empregos deixamos só para servir a causa dos santos. Por isso, não somos missionários de dinheiro, como se fala vulgarmente, mas somos missionários entregues à causa do Evangelho sem qualquer interesse financeiro. Simplesmente ver o reino de Deus se instalar nos corações e na nossa província. Por isso, agradeci muito por essas ocasiões que nos foram dadas, falar-vos um pouco
do que representa esta data, 31 de julho de 1991, missionários em Cabinda, 14 de julho, data do nosso nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Que o Senhor abençoe cada um de vocês de uma forma particular. O conselho é não esquecer de subscrever no nosso canal e deixar o teu comentário de amor e de fé e deixar o teu likezito. Justamente que isso fará crescer o nosso canal. Saudações e o tempo dispensado que tu tiveste para poder seguir este vídeo de uma forma particular. Muito obrigado. Meu desejo é te encontrar em oração, e falar e exprimir no coração. Deus, toma conta de mim. Deus, toma conta do meu coração. A voz sagrada no coração. Desejo final é tocar o meu ser. Desejo final é tocar o meu ser. Meu desejo é te encontrar em oração, e fazer de mim um vaso seu. A honra e a glória é só pra ti.